Boa tarde, pessoal. Edu aqui falando. Trouxe esse vídeo aqui do Antônio Miranda. Antônio Miranda, ele é um ateu bem ferrenho, ele faz apologias contra o cristianismo, ele dedica a sua vida para isso. E o que acontece? Esse vídeo foi enviado por um amigo meu e ele pediu para me fazer comentários sobre esse vídeo. Aqui, Antônio Miranda, ele vai provar que a ressurreição seria uma farsa, como sugere ali no título do vídeo. Então, vamos ver no decorrer do vídeo o que ele vai falando. E eu até acelerei um pouco o vídeo, né? Perdão. Acelerei um pouco o vídeo. E acelerei também do X para ser mais rápido. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Como ele vai provar que a ressurreição seria uma farsa. Dado esse recado, vamos entender o seguinte. Qual é a base da fé cristã? A base da fé cristã é a crença de que esse camarada aqui, Jesus Cristo, existiu. Ele foi morto num sacrifício, né? Representando lá o que eu já mostrei pra vocês, o ritual do sacrifício do Yom Kippur, né? E depois, esse camarada teria ressuscitado, aparecido a muitos, não é isso? Então a base da fé cristã é a crença na morte e ressurreição de Jesus, que faz... Verdadeiramente, a base da fé cristã seria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus não ressuscitou, então todo o cristianismo ele é uma farsa, é uma fraude, né? Então a fé cristã é toda sustentada na ideia de que Cristo tenha ressuscitado. Então vamos dar continuidade no vídeo. A expiação do pecado do povo, fazendo essa ligação entre os humanos e Deus novamente, rasgando o véu, não é isso? Quem sabe? Ele rasga o véu, né? O véu lá do Santo dos Santos é rasgado e as pessoas agora, a humanidade, tem acesso a Deus, não é isso? E aí você não precisa mais de sacrifício de animais. Essa é a base da fé cristã. Então por que o vídeo de hoje, você deve estar se perguntando, é uma bomba? Por que isso aqui, ó, na verdade não é uma bomba que tem hipnose. A gente não precisa nem dizer que é uma bomba comum, isso aqui é uma bomba H, uma bomba atômica, isso aqui é uma bomba nuclear no cristianismo, tá? Isso aqui você não está entendendo o que é, mas olha só. Isso aqui é o final de Marcos, tá? Isso aqui, que vocês estão vendo agora, é o Códice Vaticano, tá? Códice Vaticano. Esse daqui é o Códice Sinaítico. São os códices de melhor qualidade que datam do quarto século. E o Evangelho de Marcos termina aqui. Só que você não sabe ler grego, né? Então você deve estar confuso em relação a isso. Mas como eu sei que você é uma pessoa atenta, você deve ter reparado aqui, né? Que tá dizendo aqui, ó, Marcos 16:8, né? Aí você vai pro outro, pro Sinaítico, e tá aqui, ó, Marcos 16:8. Aí você deve ficar confuso, não é mesmo? Ai, Antônio, eu fiquei super confusa, tá? Me explica o seguinte. Aqui na minha Bíblia, meu querido, não termina no 16:8. Ele vai indo até o 16:20. Olha aqui, meu povo. O que isso significa? Explica pra gente. É muito fácil, muito simples. Tudo isso que está do 16:9 até o 16:20 foi acrescentado posteriormente. O encontro de Jesus com os apóstolos, a sua pregação após a ressurreição, simplesmente não existe nos manuscritos de melhor atestação. Simplesmente tudo isso foi acrescentado. E foram acrescentados em mais de uma versão diferente. Meus amigos, olha essa bomba aqui, caiu no colo do cristianismo agora. Galera, é isso mesmo que eu acabei de explicar pra vocês. Tudo isso aí é invenção. É uma fanfic posterior. Tudo isso é uma DLC acrescentada depois, minha gente. Isso, padre, pastor, líder religioso, nenhum explica. E isso tem implicações seríssimas para o cristianismo que você vai ver nesse vídeo aqui. Para entender... Bom, segundo ele, o fato do livro do Evangelho de Marcos estar ausente, Marcos 16, do verso 8 em diante, isso acarretaria problemas seríssimos para o cristianismo. Como ele mesmo disse, isso é um enxerto posterior do século IV. Ora, se isso traz problemas seríssimos para o cristianismo, então como é que não trouxe problemas para os cristãos dos 4 primeiros séculos, que não tinham esse enxerto? Isso nunca foi problema para o cristianismo. Isso nunca acarretou problemas seríssimos, graves. Os primeiros cristãos não tinham esses textos. Eles foram enxertos do século IV em diante. E nem por isso os cristãos duvidaram da ressurreição. Então, assim, não sei por que esse alvoroço dizendo que são os problemas para o cristianismo. Nos 4 primeiros séculos, isso nunca foi problema. Por que seria problema agora? Mas tudo bem, vamos continuar o vídeo. Bom, para não dizer que eu não estou usando material acadêmico, a gente não pode acrescentar uma outra obra além do mês. A gente pode acrescentar o variantes textuais do Novo Testamento, tá? Quem é um dos autores disso aqui, ó? Quem é o comentário? Bruce Metzger, tá? Vai procurar aí no Google quem é o Bruce Metzger, beleza? Então vamos lá, gente. A gente abre aqui, ó, e a gente vai pra parte 16, 9 e 20, com o final ou os finais de Marcos. Vamos ver o que ele vai falar. São bastante complicados os problemas textuais e literários relacionados com o final de Marcos. Aí ele vai sugerir aqui uma série de referências, tá? Pra você fazer uma análise mais aprofundada disso tudo. Os manuscritos trazem 4 finais diferentes para Marcos. Eu tenho esses 4 finais e já vou ler pra vocês. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Os 12 últimos versículos do texto de Marcos comumente aceitam onde? Nas Bíblias comuns, que as pessoas têm em casa, né? Derivadas aí de texto receptos da vida e por aí em diante. As pessoas são enganadas, né? Com a Bíblia que elas têm em casa. Mas enfim, não aparecem nos 2 mais antigos manuscritos gregos. Quais são esses 2 mais antigos manuscritos gregos, gente? Esses aqui, ó. Os Sinaíticos e o Vaticano. Eles terminam sem ter esses acréscimos. Olha que loucura, hein? Que doideira, hein? Vamos continuar aqui. No manuscrito boliense da antiga latina, no manuscrito da siríaca, em mais ou menos 100 manuscritos armênios e nos 2 mais antigos manuscritos georgianos, Clemente de Alexandria e Orígenes, segundo e terceiro século,
não dão mostras de que sabiam da existência desses 12 versículos. Além disso, Eusébio e Jerônimo, quarto e quinto século, afirmam que esses versículos estavam ausentes de quase todas as cópias gregas de Marcos que eles conheciam. Vários manuscritos que contêm esses versículos fazem notas de copista dando conta de que cópias gregas mais antigas não tinham esse texto. Em outros manuscritos, essas passagens trazem sinais que os copistas colocavam no texto para indicar que se tratava de um acréscimo ao documento. Olha o que ele vai falar aqui, ó. O vocabulário e o estilo desse final mais longo diferem do resto do Evangelho de Marcos, e isso sugere que os versículos 9 a 20 não são originais. Olha aqui a tese dele, ó. É provável que o final longo tenha sido tomado de outro documento, escrito talvez na primeira metade do segundo século, e colocado logo após os versículos 1 e 8 para dar ao Evangelho um final mais apropriado. Então, olha só, gente, eu apresentei para vocês materiais acadêmicos que trazem essa informação. Bom, o que ele está dizendo no vídeo realmente procede. Antes do século IV, esses textos, esses 20 últimos versos do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, eles realmente são ausentes. Entretanto, isso nunca foi problema para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não tinham esses textos e isso nunca foi um problema para o cristianismo. Por que seria hoje? Por que seria agora? Jerônimo realmente ele fala que parece que esses textos é ausente nos primeiros papiros. Entretanto, um dos bispos do segundo século, chamado Ireneu de Leão, na obra Contra as Heresias, ele faz um comentário do que parece ser Marcos 16, 19. Então aqui, ó, Contra as Heresias, Ireneu de Leão, do século II, e ele vai dizer o seguinte, ele comenta Marcos 16, 19, ele fala o seguinte, e no final do Evangelho de Marcos, também diz, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi arrebatado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Aqui é um comentário de Marcos 16, 19. Agora, não se sabe se Ireneu de Leão ele se apropriou de algum outro evangelho e simplesmente ele confundiu, ou se realmente o evangelho de Marcos haviam esses textos e posteriormente nos papiros seguintes eles foram omitidos. Então não se sabe ao certo. Muitos críticos textuais eles apontam que é um excerto do século IV. Então, isso fica por conta de vocês. Se realmente veio do original, Ireneu de Leão comenta e depois alguns copistas tiraram, ou se é um excerto do século IV. Isso a gente nunca vai saber. Mas o que tudo indica é que realmente foi um excerto do século IV. Entretanto, isso nunca foi um problema para os primeiros cristãos. Orígenes, o maior crítico textual da sua época, ele faz mais de 500 citações do Evangelho de Marcos. E verdadeiramente ele não comenta do verso 8 em diante do capítulo 16, ele não faz comentários, indicando que no século III esses textos já eram ausentes. Entretanto, como eu falei anteriormente, isso não implica na ressurreição, até porque os primeiros registros da ressurreição são muito anteriores ao Evangelho de Marcos. Os primeiros registros da ressurreição são datados do ano 50 do século I, nas primeiras epístolas do apóstolo Paulo. O primeiro registro se encontra na epístola de Paulo aos Coríntios. Essa epístola é datada do ano 50 do século I, onde ele vai dizer que Jesus Cristo ele ressuscita e foi visto por mais de 500 testemunhas. Inclusive, ele ainda vai dizer que essas testemunhas ainda estavam vivas no tempo dele. O segundo registro é a sua epístola aos Filipenses, que é datada mais ou menos lá do ano 55 ao ano 60. Fora as epístolas apostólicas, também tem registro dos evangelhos, em que narram a ressurreição. Fora os evangelhos, fora da Bíblia, tem registro dos primeiros cristãos que conviveram com os apóstolos, que vivos ainda no século I, como Clemente Romano, Papias, Inácio de Antioquia, que morreu bem no iniciozinho lá do século II. Inclusive, Inácio de Antioquia ele vai falar da morte e ressurreição dentro do consenso histórico, não teológico. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: os evangelhos e as epístolas do apóstolo Paulo, eles são registros da antiguidade como qualquer outro registro da antiguidade. Por que as obras de Platão elas têm autoridade? Porque as obras de Platão, quando Platão fala de Sócrates, elas são registros verdadeiros. E os evangelhos que falam de Jesus não são registros verdadeiros. Então, assim, ao meu ver, isso é um preconceito religioso. Por quê? Porque os evangelhos, as epístolas, elas são registros da antiguidade como qualquer outro registro da antiguidade, e são documentos e os eventos da morte e ressurreição de Cristo são os eventos mais documentados do que qualquer outro evento da antiguidade. A morte e a ressurreição de Cristo são mais documentados do que Platão e Aristóteles juntos.
E o que ele está esquecendo é que tanto o Evangelho de Lucas, tanto o Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por um historiador do século I. E o Evangelho de Lucas, ele vai narrar a ressurreição. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por um historiador do século I, também vai narrar a ressurreição. Mesmo que o Evangelho de Mateus seja ausente a ressurreição, que não é ausente, que no capítulo 16 fala da ressurreição, mesmo omitindo o verso 9 em diante, fala da ressurreição, mesmo que não falasse, existem muitos registros antigos, mais antigos que o Evangelho de Marcos, que testificam e dão testemunho da ressurreição. Até porque isso nunca foi um problema para os primeiros cristãos e não vai ser agora que vai ser um problema.